Hebreus 5, de 11 a 14. Estou usando aqui a versão Almeida, século 21. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Amados irmãos, queridos convidados, quero falar nessa noite sobre em busca da maturidade cristã ou o engendramento da maturidade. E o texto de Hebreus vai nos convidar, vai nos direcionar exatamente para este caminho. Os ouvintes de Hebreus se achavam despreparados para um conteúdo mais profundo de tudo aquilo que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, estava escrevendo. E o autor de Hebreus, de uma forma corajosa, os chama de imaturos espirituais, porque assim eles estavam se comportando. E eles demonstraram isso quando o autor de Hebreus faz até a comparação de Jesus e Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, dentro da teologia, né, Sérgio? A tipologia. Muitas coisas do Antigo Testamento apontam para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, esse texto tem um princípio. Qual é ele? Somente atingimos a maturidade cristã quando prosseguimos bem aproveitando o tempo decorrido. E algo importante, a maturidade cristã é um engendramento. O que é isso, pastor? O engendramento é uma construção mental que nos conduz à maturidade cristã. E nesse texto, não pode faltar a frase de transição, né, pastor Eurico? Nesse texto nós encontramos 7 passos para a maturidade cristã ou engendramento da maturidade. Quais são esses 7 passos? Primeiro passo, está no verso 11, é estarmos atentos para ouvir. Lembrando que, amados irmãos, o verso 11 ao verso 14, o autor de Hebreus, ele vai listar aqui 7 pontos negativos da igreja da Botinha. O que é a igreja da Botinha? É a igreja que estava ali na área da Itália. Porque é para eles que o autor de Hebreus escreve. Então, a igreja da Botinha, ele destacou 7 pontos negativos que nós vamos tornar pontos positivos. Se eu quero na minha vida o engendramento da maturidade cristã, a construção da maturidade cristã. Primeiro, é estarmos atentos para ouvir. Verso 11 diz, sobre isso temos coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Ou seja, o autor de Hebreus diz que não dava para explicar mais coisas. Por quê?
o povo não estava acompanhando o raciocínio extremamente técnico e profundo teologicamente deste autor do livro, que conhecia profundamente a lei do Antigo Testamento e, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, fez o transporte da lei do Antigo Testamento para a nova lei no Novo Testamento, apontando para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiram acompanhar o raciocínio. É interessante notar, pastor Eurico já passou por isso, eu também já passei por isso, e quando eu enxergava mal, não é? Alguns ficavam com aquela cara de ué, não estou entendendo nada, não é? Todo pastor passa por isso, vai passar, viu, Sérgio? Alguém vai ficar assim, ficou lá atrás, lá no início. Assim estava a igreja de Hebreus. Uma igreja que não conseguiu acompanhar o raciocínio. E é interessante notar que o autor de Hebreus, ele entendia de psicologia do ensino. Por quê? Ele entendeu que eles não conseguiram acompanhar o raciocínio. Só de Jesus falar de Melquisedeque, eles pararam no meio do caminho. Mas como é que Melquisedeque e Jesus Cristo é a mesma pessoa? Ou melhor, ou tipifica, ou aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Sem geração, sem genealogia. Então, e aquilo que nós falamos no domingo anterior. Melquisedeque, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Remidor. E por essa razão, amados irmãos, né, eles não entenderam que eles não conseguiram acompanhar o raciocínio. E esse autor de Hebreus, que era um grande mestre, sabia transmitir a mensagem, transmitir o ensino. O que ele percebeu? Que o povo era tardio ou lento para ouvir. Ou, em outras palavras, desatento. E é interessante notar, amados irmãos, que nós temos no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também, nós temos muita palavra ouvir, ouvir, ouvir. Só que quando é usada a expressão ouvir, significa ouvir e entender. Quando nós estamos na muvuca do trem, o pastor Eurico vive isso semanalmente, a Mel vive isso semanalmente, há tantos ruídos, há tantos barulhos. Você faz aquela pergunta, você entendeu alguma coisa da história? Não. Só uma experiência que nós passamos, eu e a Cel, estávamos lá no trem, e aí uma senhora estava falando de abacate. Eu acho que era abacate, né? Abacate. Porque o abacate tal e o abacate tal. Olha, a história do abacate, o resto eu não ouvi. Mas a história do abacate que tinha em Guaianazes eu ouvi. Estou quase lá em Guaianazes buscando esse abacate. Porque ela falou que o abacate de Guaianazes é bom. Então, amados, há muitos ruídos, muitos sons. E a igreja lá de Hebreus, os crentes hebreus, estavam lentos no entendimento. Então, amados irmãos, o que esse texto, essa postura negativa nos direciona? Se eu quero ter o engendramento da maturidade cristã, se eu quero ter o crescimento da maturidade cristã na minha vida, eu preciso estar atento para ouvir. Primeiro ponto importante, eu preciso estar atento para ouvir. Porque, caso contrário, não é? Tem até uma história que o pastor Haroldo conta,
O Sérgio ouviu essa, né? De certo crente, né? E o pastor Haroldo gostava de contar a história. Ele era melhor em história do que em Bíblia. Falando a verdade. Eurico, o pastor Gilberto é maluco. E aí ele conta a seguinte história. Que certo membro na igreja ficava assim, ó, enquanto o pastor pregava. Aí o pastor ficou curioso por causa disso. Aí ele perguntou, não, é porque eu não quero que o conhecimento saia. Vai que ele entra num ouvido e sai pelo outro. Então, ele ficava durante o culto com uma orelha tampada. Então, amados irmãos, nós precisamos ouvir com atenção. Se nós queremos crescer, porque este é o primeiro passo. Segundo passo, a partir de um exemplo negativo dos hebreus, é usar o tempo para nos tornarmos mestres. Não perder a oportunidade. 12a diz, de fato, embora já devesse ser mestres. E o contexto aqui, amados irmãos, é o contexto de uma igreja que regressou. Jesus já tinha partido, Jesus já tinha ido, já estava em glória no seu trono, à direita do Pai. O povo começou a caminhar bem, mas regrediu. Foi isso que aconteceu. Eles regrediram no conhecimento. Voltaram a desejar a prática da lei do Antigo Testamento. Esse mesmo problema lhe acontece em Gálatas. Por isso que o texto de Gálatas fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Os frutos da carne são um resultado natural daqueles que querem viver a lei. A lei dos 613 mandamentos. Os frutos do Espírito são um resultado natural daqueles que querem viver dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que relembra a palavra. Só que a igreja, essa igreja aqui, esse grupo, essa gama de pessoas, que eram várias igrejas, eles perderam o tempo e eles regrediram. E amados irmãos, infelizmente, há em nossos templos cristãos de mentes ressequidas que desconhecem muito da verdade bíblica básica. Ou seja, amados irmãos, são pessoas que não sabem manusear a palavra, são meninos na fé, e quando alguém vem com uma nova doutrina, ele segue. E a Bíblia já nos fala claramente, cuidado com o vento de doutrina. E como nós falamos aqui pela manhã, amados irmãos, o pastor local não está para inventar a roda. O pastor local ele é chamado para usar a roda, não inventar a roda. Ou seja, não estamos aqui para trazer novidade. Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. A igreja de Hebreus aqui começou a querer novidade. Mas nós precisamos entender que a Bíblia não existe sermão novo. Nós, pastores, temos a missão de repetir aquilo que já foi escrito. Essa é a nossa missão. E não inventar coisa nova. E não inventar falar novo para atrair multidões. Este é o nosso papel. E conduzir a igreja à maturidade. Por quê? Se eu quero amadurecer, eu preciso não perder tempo. E aproveitar todas as oportunidades. E é interessante notar que, segundo Pedro 3,18, está claramente dito: antes cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
E amados, o Espírito Santo de Deus espera que nos empenhamos. Por quê? Porque Jesus Cristo afirmou que o Espírito Santo nos lembraria aquilo que nós aprendemos. Ou seja, quando nós somos colocados à prova, quando nós somos colocados diante da provação, diante do problema, diante da dificuldade, somos desafiados e, se eu não tenho maturidade cristã, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho contato com a palavra, se eu não tenho contato com o conhecimento, se eu não quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Eu estou um vaso seco. É assim que eu estou. E, conversando com alguém, agora não vou lembrar quem foi, sobre a questão do conhecimento, algo importante. O Espírito Santo ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que até na hora das provas seculares, ele nos ajuda naquilo que nós estudamos. Não é? Só que o Espírito Santo não passa cola. Escolhe a B, não é a A, é a B. Não. O Espírito Santo nos lembra. Ele não passa cola, queridos irmãos. Ele não passa cola. É por essa razão, amados, que nós precisamos crescer. Conforme Tiago 3:1, não devemos estar nem aquém e nem além, mas sim firmados na palavra. Não perdendo tempo de crescer, amados irmãos. O meu Gilberto tem que ser melhor do que o Gilberto de ontem. O seu eu tem que ser melhor que o seu eu de ontem. Porque nós somos desafiados por Pedro a continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Assim que deve ser, amados irmãos. Isso está lá em Efésios 4:13. Então, queridos irmãos, eles perderam tempo. O tempo que eles tiveram contato com a palavra, eles já deveriam ser mestres. Mas não eram. Mas pegando esse exemplo negativo, vamos jogar para o campo positivo. Você precisa crescer. Pare de meninice. Nós precisamos crescer. Vamos parar de meninice. Não é? Nós temos a experiência de, infelizmente, ver graças a Deus são poucos, alguns crentes melindrosos. Né? Como crente melindroso, misericórdia. E eu não vou dizer o nome da santa, mas a santa não é daqui de São Paulo, então fiquem tranquilos. Certa irmã, ela saiu da Igreja Batista de Guaíra, porque o pastor Gilberto não a cumprimentou. Mas por que o pastor Gilberto não a cumprimentou? Porque o pastor Gilberto estava com a mão no volante, naquele Fiat branco, naquela carruagem de fogo, não é? Olhando para frente. E não olhando para os lados. Não é? Então, meus amados irmãos, agora eu enxergo, tá, irmãos? Mas sempre eu avisava, irmãos, antes da cirurgia, se eu não te cumprimentar na rua, foi porque eu não te vi. Outro episódio foi os amigos da Mel. Falaram assim, Mel, teu pai estava bravo. Por quê? Porque a gente estava aqui no Chibata, eles fizeram assim. E ele não teve reação. Aí a Mel explicou, é que ele não enxergou. Então, ainda bem que a Mel me salvou o meu dia.
Só que, amados irmãos, quantos cristãos imaturos, só porque não foi cumprimentado. Não podemos perder tempo. Precisamos buscar a maturidade cristã. O povo de Hebreus perdeu tempo. Regrediram. Mas eu e você, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque afinal de contas, Gabi, você quer que o Henry fique eternamente desse tamanho? Não vai, ele vai crescer. Olha, ele vai ser maior que o pastor Gilberto, que não é tão difícil assim. E Ramos, Júnior, vai crescer mais que você. Ele vai ser mais alto que você. Isso é um fato. Então, precisamos, como o bebê precisa crescer, precisamos crescer também, queridos irmãos. Terceiro passo, para estarmos capacitados a dispensar a repetição do ensino. Isso está envolvendo, o 12b fala, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, o autor está dizendo aqui, olha, vou precisar ensinar vocês de novo o beabá. João 3,16. Jesus veio, morreu, ressuscitou, está vivo e quer te dar a vida eterna. Amados irmãos, era crente velho aqui. Crente velho e regrediu no conhecimento e estava querendo abandonar o Senhor Jesus, voltar para trás. Então, meus queridos, precisamos ser aqueles que não retrocedem, mas avançam. Mesmo com perseguições, mesmo com dificuldades, avançam caminhando com o Senhor Jesus. E quero dizer aos amados, quanto mais maturidade você desejar, quanto mais crescimento você desejar, eu quero te alertar, você vai entrar numa batalha espiritual. E o diabo não gosta de crente, de cristão, como diria Spurgeon, que quer aprender, que quer crescer. Ele quer que nós estagnemos na fé. Então, qual é o desafio aqui? Que nós sejamos parte daqueles que dispensam a repetição dos ensinos primários. Precisamos nos comportar como maduros diante da pressão deste mundo. Se eu quero engendrar um caminho da maturidade, eu não posso ficar repetindo o beabá. Eu tenho que avançar e não regredir. É isso que o autor de Hebreus está falando tão maravilhosamente para eles e para nós aqui. Não caiamos no laço hoje, por exemplo, do legalismo. Ontem, brincando em casa, não é? Nós íamos trocar de roupa porque nós iríamos sair, né? Fala assim, e a gente sempre ora de manhã, né? Aí, fala assim, pera aí que eu vou trocar de roupa. Trocar de roupa para orar. Porque eu não posso orar com essa roupa. Com a roupa que a gente levanta, com pijama. Tem que trocar de roupa para orar. Logo quem estava brincando. Amados irmãos, há tantas esquisitices por aí.
precisamos avançar e não regredir. Precisamos ser aqueles que eu quero conhecimento maior e não menor. Amados irmãos, já saíram pessoas do nosso meio porque descobriram em nós um defeito. Sabe qual é o defeito? Aqui só prega a Bíblia. Renato já ouviu isso? Aqui só prega a Bíblia. Ué, vou pregar o quê? Tem alguma outra coisa fora da Bíblia para eu falar aqui? Ou os demais irmãos já passaram aqui? Não. Né, Júnior? Aqui nós estamos para repetir a palavra, repetir a Escritura Sagrada. Não é outra coisa. Não é outro conhecimento. Não estamos aqui para inventar a roda. Estamos aqui para usar a roda. Para isso que nós estamos aqui. Então, amados irmãos, quem é maduro dispensa a repetição do ensino. Porque ele avança. Nós precisamos avançar. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, queridos irmãos, é alimentar-se com alimento sólido ao invés de tomar leite. O 12c fala claramente: vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Amados irmãos, algo que a gente descobre com a medicina é o seguinte: quem precisa de leite é bebê recém-nascido. Quando nós chegamos na idade adulta, embora eu também gostava bastante de leite, agora estou restrito, não é? E ainda mais leite com leite em pó. Eu só deixava bem reforçado. Punha o leite, botava ainda leite em pó para ficar ainda mais gostoso. Não me pertence mais. Não é? Mas algo importante dentro da medicina, queridos irmãos. Pessoas adultas não precisam de leite, mas de alimento sólido. Só leite não nos sustenta. Assim deveria ser também esta igreja, a igreja da botinha. E amados irmãos, só que eles estavam voltando, regredindo. Então, os princípios elementares da palavra teve que voltar. Mas quem quer ser maduro, queridos irmãos, precisa de alimento sólido. Precisamos desejar alimento sólido. E amados irmãos, eu quero afirmar, o pastor Eurico é testemunha, o Sérgio também, o Júnior também, quanto leitinho nós temos na internet. Gente que se diz especialista, gente que se diz doutor em grego, em hebraico, em história, falando um monte de bobagem, não é? Você não sabe nem quem ele é, nem de onde ele veio, e nem se é cristão. Mas o cara está lá, falando um monte de bobagem usando a Bíblia. Amados, também a fonte do conhecimento tem que ser confiável. Já dizia o pastor Enio, ele pregava no domingo e na semana os pastores auxiliares dele da internet despregavam tudo que ele falava no domingo. Hoje, infelizmente, o tempo da internet, irmãos, pastor usa a internet também, tá? Não sou ignorante, não. Mas, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Para de ouvir essas bobagens, essa turminha do Instagram. Tem uma do Instagram que ela falou a razão da divisão das igrejas.
Fulano brigou com tal, que brigou com tal, que brigou com tal, que brigou com tal, que brigou com tal, e aí saiu tal. A moça é maluca, desequilibrada, não entende nada de Bíblia. Só que eu não vou dizer o nome da santa, senão ela vem atrás de mim. E, amados irmãos, misericórdia, ela só fala bobagem. E se acha especialista em teologia bíblica. Cuidado, queridos irmãos. Precisamos de alimento sólido. Quem quer crescer, quem quer engendrar na maturidade cristã, precisa de alimento sólido. Não pode ficar no leitinho. E enquanto estava até preparando aqui, algo importante. Não tenho nada contra os salmos porque eles são bíblicos. Mas eu já cruzei com alguns crentes que só lia salmos. Só salmos. E não saia dos salmos. Espera aí. A Bíblia se resume aos salmos? Irmãos, somos desafiados pela palavra a ler a Bíblia inteira. E digo aos irmãos, quando eu me converti, acho que o Sérgio estava lá. Não, você não estava ainda, Sérgio. Você veio depois. No primeiro ano eu li a Bíblia inteirinha. Tinha 10 anos. No segundo ano, eu li a Bíblia inteirinha. Tinha 11 anos. E até hoje eu leio a Bíblia inteirinha. Todo ano. A cada 2 anos eu completo a leitura da Bíblia. Devido aos outros afazeres também. Mas a cada 2 anos eu completo a leitura da Bíblia na ordem cronológica. Todo ano. A cada 2 anos. Precisamos ler a Bíblia, irmãos. Precisamos sair do leitinho e ir para o alimento sólido da palavra do Senhor. Desejar ir além, amados irmãos. Como também no conhecimento. Outro dia brincando com alguém, terminei um livro de 500 páginas. Pluralismo. E o seguinte, não tem desenho, é só letra. Era 560 páginas, mais ou menos. Outro dia, eu terminei um livro de teologia sistemática. 72 semanas. Cada semana lendo 1 hora de teologia pura. Amados, seja para o conhecimento, seja para a palavra, precisamos crescer. E agora eu estou lendo um estudo sobre a angústia. Kierkegaard. Irmãos, precisamos crescer em todos os aspectos. Nós precisamos crescer se eu quero engendrar o caminho da maturidade. O 5º passo, amados irmãos, é sermos experientes na palavra de justiça. Por quê? O que eles eram? O contrário. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Ou seja, após conhecer o que nós vamos, até eu, Eurico e outros, pastores, que passamos por várias igrejas, conhecemos várias pessoas. Quantas pessoas com imaturidade, quantas pessoas que dão valor ao costume em vez de dar valor à Bíblia. Amados irmãos,
o nosso livro de regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Não é costume. Porque se fosse costume, Pastor Eurico, meu mais novo acolhido, cadê a mesa da ceia em memória de mim? Não é? Cadê a mesa que tinha que estar em toda a igreja batista? Cadê o biombo com aquelas madeirinhas para pendurar chapéu? Viu, Gabi? Você sabia disso? Quando você vê aqueles pauzinhos ali, fala, o que é isso? Naquele tempo do Marcos, não meu, quando se chegava, pegava o chapéu, colocava no porta-chapéu. E se vinha com a bengala, pendurava a bengala também ali. Amados irmãos, quem põe biombo na porta hoje? Amados, nós precisamos realmente ser experientes na palavra. É isso que nós precisamos. E não ficar, e o pastor Lourenço, num dos seus artigos, ele disse claramente, a cada ano eu preciso repensar o meu cristianismo, para ver se eu não assimilei algo da cultura, e esse algo da cultura eu coloquei como regra bíblica. Precisamos fazer uma filtragem com a palavra de Deus. Fala, peraí, eu estou ficando tradicional em alguma coisa? Então eu preciso repensar. Porque a minha regra de fé e prática sempre deve ser a palavra de Deus. Porque nós precisamos ser experientes na Escritura Sagrada, experientes na palavra. 1 Coríntios 3, de 1 a 3 diz, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo. Nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Amados irmãos, precisamos ser experientes na palavra de justiça, na Escritura Sagrada, e não dar lugar à carnalidade, não dar lugar à imaturidade. Amados irmãos, a Escritura Sagrada, o autor de Hebreus, também nos direciona a quê? A que sejamos cristãos maduros. Em certa ocasião, eu já vi, infelizmente, alguns cristãos, que quando a gente falava um texto bíblico, e não era cristão novo não, ele procurava Gênesis no Apocalipse. Eu falava um texto do Antigo Testamento, ele ia lá no Novo Testamento procurar o livro. Irmãos, isso nós até aceitamos e orientamos o novo na fé, o neófito na fé. Mas um cristão já tem anos de palavra, anos de escritura, significa o quê? Que ele não está lendo. Que ele não está manuseando. É ótimo, amados irmãos, as ferramentas. Por isso que eu estou usando aqui a leitura pelo tablet. Mas, amados irmãos, você tem que manusear o papel. Sabe por quê? Tablet, descarrega. Celular, descarrega. Bíblia de papel, não.
E você tem que saber conhecer a tua Bíblia. É muito interessante. Quem manuseia bem a palavra do Senhor é aquele que ele sabe na Bíblia dele o ponto direitinho onde é Salmo, onde é Provérbio, onde é Isaías, onde é Ezequiel, onde é Obadias. Ele vai com o dedo direitinho. Ele manuseia tão bem a sua Bíblia como aquele que dirige o seu carro e sabe a altura da embreagem. Porque ele utiliza corriqueiramente. Não tenho nada contra o digital. Eu uso o digital, até uma questão de visão, enquanto eu não troco os óculos de leitura. Mas, amados irmãos, precisamos saber manusear a palavra. E, principalmente, amados irmãos, como ele fala aqui claramente, experiente na palavra de justiça. Quem que é a palavra de justiça? É Jesus, irmãos. O nosso Senhor, o nosso Redentor. Eu não vou cair na lábia do legalismo, do guardar o sábado, do guardar a lei. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Porque todos os dias são do Senhor. Não um dia, mas todos os dias são do Senhor. Porque a minha vida é do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Por essa razão. Por isso que precisamos ser experientes na palavra de justiça. O sexto passo é ser espiritualmente adulto. O verso 14a diz: mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática. Mas o alimento sólido é para os adultos, amados irmãos. Esses hebreus não eram experientes e a falta de compreensão espiritual era devido à falta de experiência espiritual. Seminaristas presentes, isso você tem que saber. Temos que ter a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia, a doutrina, a palavra do nosso Senhor, o conhecimento do nosso Senhor. E esse conhecimento tem que gerar prática, a ortopraxia. Em outras palavras, Jesus fala para nós claramente: quem me ama guarda os meus mandamentos. A obediência, amados irmãos, tem que ser algo na nossa vida. O conhecimento tem que gerar obediência. E essa obediência, ela gera maturidade cristã. Então, eu preciso obedecer, nós precisamos obedecer. E, logicamente, vamos ser sinceros, pedir ajuda do Senhor, a capacidade do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor. E um dos mandamentos mais difíceis que eu vejo nas Escrituras Sagradas é: ame ao seu inimigo. Como é difícil. É fácil falar para os outros. Ofereça a outra face. Ontem foi sexta. Sexta-feira nós estamos discutindo sobre isso. O que é dar a outra face? É deixar o outro bater de novo? Não, é não fazer a retaliação. Mas como é difícil não fazer a retaliação? No momento de ira, no momento de cólera. E aí nós temos o episódio aqui em Suzano, que virou morte. O Marcos com certeza acompanhou. Da família que ia para o templo, uma igreja local, resolveu discutir no trânsito. O que virou? Morte. Ou seja, não saíram aquecidos de casa.
porque que não quis sair por baixo. E saiu numa maca. Então, amados irmãos, como cristãos, nós precisamos praticar o ensinamento bíblico, praticar a palavra do Senhor. A palavra branda acalma o furor. Mas qual que é a nossa mania? Falou, levou. Bateu, eu bato 2 vezes. E até algo interessante, porque nós conversamos também na sexta-feira, olho por olho, dente por dente, não é que eu tenho que furar o olho de quem furou o meu. Não. É não praticar a vingança. Não retaliar, amados irmãos. Então, qual é o nosso desafio? Ser espiritualmente adulto. E eu quero perguntar a você, querido irmão, responda para si mesmo. Você está amadurecendo ou apodrecendo? Precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer como cristãos. Todos nós aqui, a cada dia. Porque é necessário experiência, é necessário vivência na palavra, é necessário discernimento pela palavra. Precisamos crescer. É uma ordem. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa ordem foi nos dada. Eu preciso parar de ser criança. Você precisa parar de ser criança. Nós precisamos parar, ou melhor, não dar lugar a sermos melindrosos. Não dá lugar a sermos melindrosos, mas cristãos maduros. A igreja de Corinto era uma igreja melindrosa. Nós já estudamos aqui a carta de Coríntios inteira. Era uma igreja melindrosa, imatura, com todos os dons espirituais, brigava na ceia, e quando alguém trazia a Coca-Cola e o frango, esses indivíduos pegavam a melhor parte do frango e deixavam para o Sérgio, que está mais lento na caminhada, né, Sérgio? O pescoço. Por quê? Pegava toda a parte boa, não é? Tomava Coca-Cola e deixava para o Sérgio o IT. Refrigerante IT. Era mais ou menos isso, amados irmãos. Eles iam, comiam tudo na reunião ágape. E aí quem chegou depois? Só olhava os ossinhos, porque acabou a comida. Então, eles se reuniam para a contenda e não para a comunhão. Amados irmãos. E por último, o 7º passo é ser bem exercitado para discernir o bem como também o mal. O verso 14b é muito claro. Tem suas faculdades morais, isso aqui é o crente maduro, exercitadas para discernir entre o bem e o mal. Quando um crente se torna adulto, ele se torna sábio na prática da palavra. Quando um crente se torna adulto, ele não cai no laço do passarinheiro, amados irmãos. Ele está atento. Ele percebe que aquela roda de conversa no serviço não é sobre serviço,
é sobre malícia, maldade, maledicência e outras coisas mais. O que ele faz? Opa! Estou indo trabalhar. Ele tem discernimento, amados irmãos. É pela prática da palavra que essa pessoa tem as suas faculdades exercitadas para discernir. E não somente o bem, mas também perceber o mal. Irmãos, isso só acontece com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que têm visão espiritual e que percebem as artimanhas do maligno para tentar derrubá-la. Por isso que está lá no Antigo Testamento, ele nos livra do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? É o diabo. Você já caiu em algum laço de conversa? Igual Adão e Eva caiu? Foi assim mesmo que Deus disse? Aí Eva vai. Quem conta um conto, aumenta um ponto. O que Eva disse? Deus proibiu até de tocar. Está isso no texto? Não. Nunca esteve no texto. Podia tocar para saber a textura. Não podia pegar. Não podia comer. Mas podia tocar. Amados irmãos, muitas vezes somos como Eva. E não percebemos a armadilha do maligno na nossa vida. Por quê? Vamos falar a verdade. Às vezes nós entramos em algumas enrascadas porque faltou oração. Fomos precipitados. Quando cheguei nos 30 anos, amados irmãos, já bem maduro, eu disse a seguinte frase para mim mesmo. Eu queria voltar a 10 anos atrás. Eu queria ter os 20 anos com a maturidade dos 30. Por quê? Algumas coisas, algumas decisões que eu tomei quando eu tinha 20 anos, eu não as repetiria na minha vida. Amados irmãos, maturidade só se consegue caminhando com o Espírito Santo de Deus. Porque se eu estou caminhando com o Espírito, eu estou caminhando com oração, eu estou caminhando com palavra, eu estou caminhando com obediência, eu estou caminhando com confissão de pecado, eu estou caminhando. Então, eu estou engendrando o meu conhecimento, a minha maturidade cristã. Eu estou construindo a minha maturidade cristã. E como nós cantamos antes da mensagem, a casa firmada na rocha. Ou seja, eu vou cavar, até chegar, fazer uma sapata bem forte, onde chegue lá na rocha, lá embaixo, para minha casa estar bem firmada. Por essa razão, queridos, precisamos buscar esse discernimento. Precisamos ser cristãos maduros. E o que eu falo para os irmãos é para mim também. Como pastor de uma igreja local, preciso ser um cristão maduro. Até eu estava brincando com o Lucas, falei, Lucas, quantos anos você tem, Lucas? Ele falou, vou fazer 18. Eu falei, gente. Não, fazer 17, né, Lucas?
Olha, quando eu cheguei aqui, o Lucas tinha 5 anos. Era um toquinho. Hoje ele está maior do que eu. Amados, precisamos buscar maturidade. Precisamos dela. Se nós queremos glorificar o nome do Senhor, e como própria palavra do nosso pregador hebreu, discernir e escolher o bem e não fazer o mal. Este é o nosso desafio como cristãos. Eles escolheram o mal, porque eles queriam voltar às práticas da lei do Antigo Testamento. Ou alguma coisa parecida. Mas o autor de Hebreu fala, volta! Volta para Jesus. Volta para Cristo. O nosso sumo sacerdote. Ele já falou nos versos anteriores. Amados irmãos. Então, esse é o caminho do engendramento da maturidade cristã. Esse é o caminho da construção. Você precisa construir a tua maturidade. E que nós saiamos daqui nesta noite, falando assim, ó, eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Mas, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito se chama Jesus Cristo. Amados irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos abandonar a meninice. E como nós aprendemos nessa manhã sobre santificação, precisamos abandonar as coisas que nos impedem da maturidade cristã. Os irmãos receberam um esboço no seu celular. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos impede a prosseguir para a maturidade cristã, para o engendramento da nossa maturidade. Concluo, amados irmãos, só relembrando, se você quer crescer, que eu quero crescer. Por isso, Júnior Ramos, Sérgio, quando vocês se tornarem pastores, vocês não podem parar de ler. Nunca. Só quando não enxergar mais, mas aí não tem. Mas aí tem que ter um outro jeito. Ouvir o livro. Então não tem desculpa. Enquanto está vivo tem que crescer. Precisamos crescer a cada dia. E nesse texto nós encontramos, passado, 7 passos da maturidade cristã. Estarmos atentos para ouvir. Usar o tempo para nos tornarmos mestres, não meninos na fé. Estarmos capacitados a dispensar a repetição dos ensinos primários. Precisamos crescer. Também, alimentar-se com alimento sólido, ao invés de leitinho, ao invés desses pregador meia boca, influência de internet, que você não sabe quem é, quando é, o que estudou, mas que se diz especialista de hebraico, de grego, de não sei o quê. Você conhece? Você sabe de que igreja que é? Queridos, olha, o que tem de especialista na internet dá até medo. E do Instagram, então? Se você quer uma cirurgia pela metade do preço, é só procurar no Instagram. Só que tem o seguinte, você só vai morrer na mesa, mas é um detalhe. Pseudo-médico de Instagram é o que mais tem, com receita mágica milagrosa. Então, amados, precisamos realmente buscar o alimento sólido e dispensar a repetição do ensino primário. 4, alimentar-se com alimento sólido ao invés de leite.
Quinto, sermos experientes na palavra de justiça que se chama Jesus e tudo aquilo que envolve o nome do Senhor Jesus. E dentro do contexto aqui, Ele é o sumo sacerdote. É isso que eles precisavam ouvir. Sexto, qual é o nosso desafio? Sermos espiritualmente adultos. E porque somos adultos, bem exercitados para discernir o bem, como também as ciladas do mal. Então, amados, o autor de Hebreus, ele carinhosamente desce a bordoada em nós e diz: seja você uma pessoa madura, uma pessoa adulta, que glorifique a Deus e persevere na jornada cristã. Seja uma pessoa adulta. Abandone as meninices da sua juventude. Nós já estamos na fase de sermos mestres, e não meninos na fé. Amados irmãos. Mestres que conduzem outras pessoas para o mesmo caminho do amadurecimento em Jesus Cristo. Que isso seja, queridos irmãos, uma realidade na nossa vida. Que o você de hoje, que o você de amanhã seja melhor que o você de hoje. Que o meu eu de hoje, que eu estou pregando para mim já pela terceira vez, seja melhor, que o meu eu de amanhã seja melhor que o meu eu de hoje. Vamos crescer, queridos irmãos. Vamos amadurecer. Por qual razão? Porque foi nos dado um recado. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos crescer, queridos. Abandone a meninice. E se porventura, eu não vi o Facebook de ninguém, tá? Nem o Instagram de ninguém, não. Mas se porventura, o Espírito Santo deu assim, essa semana você fez uma meninice. Fala assim, Senhor, me perdoa. Me faz crescer. Me faz amadurecer. Que eu quero glorificar o teu nome. E, dentro do contexto, nunca, em hipótese alguma, apesar de todas as pressões, abandonar a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Não importa o que falem, Jesus Cristo, Ele vai continuar sendo o meu Senhor, o meu Salvador. E, amados irmãos, aqueles que zombam da tua fé, eu não espero que isso aconteça, mas pode acontecer. Vão descobrir do pior jeito que você tinha razão. Lá na condenação eterna. Então, não abandone a sua fé. Vamos crescer no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, porque nós temos o privilégio de sermos desafiados por essa mensagem tremenda. Um exemplo negativo que para nós se torna algo positivo. Os erros deles são uma exortação para nós prosseguirmos para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus,
Ajuda o teu povo. Nos ajuda como igreja a sermos uma igreja madura. A sermos uma igreja, Senhor, onde cada cristão faz o seu papel pessoal, particular, na sua casa, de buscar o crescimento, de buscar a maturidade, Senhor. Pai, que teu Santo Espírito complete essa obra nas nossas vidas nessa noite. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. E se porventura algum servo teu se comportou como um menino na fé, uma menina na fé, Senhor, abre seus olhos, abre seu entendimento, que possam, Senhor, ter expertise de não cair mais nesse laço. Oramos assim, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos desafiados a crescer, queridos irmãos.